A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Já vá metendo o dedo no like, já vá compartilhando para os seus grupos de apologética, para os seus grupos de patrística, para o grupo da sua paróquia. Não brinque não. Compartilhe. Meta o dedo no like, seja por qualquer dos nossos canais que você esteja vendo este vídeo. Seja pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, Apologética Católica Debate, ou o canal do Fábio Pentecostes 10 no Rumble. É o nosso terceiro canal. Você é convidado, sempre primeiro comentário fixado aqui embaixo, vou deixar um link de um vídeo do canal do Rumble, para que você possa entrar lá e arrume um jeito de nos seguir lá. Lá você posta um vídeo, rapidamente o vídeo já sobe em visualização. Eu gostei muito do Rumble. A pedido dos nossos irmãos pediram para que eu pudesse criar um canal no Rumble. Muitos irmãos, né? E aí agora, esse ano, o Senhor nos deu esta graça de criar um canal no Rumble também. As nossas apologéticas em defesa da fé sempre estão também por lá. Só vídeos inéditos e vídeos que marcaram, né? Às vezes alguns vídeos antigos que marcaram história aqui no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Certo? Aqui embaixo, vamos ler. Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Esse pix é o nome da minha esposa. Nós estamos com empreitado. Furar um poço aqui não é barato. Não sei quantos anos a gente vai passar para arrumar esse dinheiro. 4 mil e pouco para furar um poço. Aqui é seco, meus irmãos. Aqui não tem água. Não é? Aqui o povo briga por água porque não tem água. Essa aqui é a realidade. Os políticos não estão nem aí para ajudar ninguém. Então a gente vai furar na nossa terra, aqui, nossa pequena terra. São 2 hectares que meu avô deixou para mim. Não é? E não tem água. Temos que furar um poço. É 4 mil e pouco para furar o poço. Furar um poço para que a gente possa ter água, né? Para cuidar das coisas. O nordestino sem água ele é pobre. Essa aqui é a realidade. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Então, meus irmãos, aqui está. Esse pix está no nome da minha esposa. Se você quer e pode. Se você não pode, faça outra coisa por nós. Reze por nós e compartilhe só para a católica esses vídeos, certo? Meus irmãos, um irmão enviou essa heresia, essa coisa asquerosa dessa protestante, essa tal de Eva Moraes de Jesus. De Jesus ela só tem o sobrenome, porque de Jesus nunca foi. Porque se fosse, não estava nas seitas de Satanás. Olha o tanto de coisas asquerosas, de peçanhas diabólicas que saem da boca do dragão. O que é que pode sair de bom da boca do dragão? Me diga. Apocalipse capítulo 12, versículo 16. Nada. O dragão vomitou um rio de água para fazer submergir a mulher, para destruir. Destruir a igreja, destruir a Virgem Maria, mas não vai destruir, porque Jesus fez uma promessa, o inferno não pode destruir a minha igreja. Então aqui é só mais um vômito do dragão para tentar destruir a igreja, defamar. O Satanás sabe que não pode destruir a igreja, então ele vai destruir os filhos da igreja, fazendo com que os filhos da mulher passe para, não é, a turma da serpente. E essa mulher, ela vive numa igreja diabólica, modo de falar, igrejola, ou seitas, como chamar as Sagradas Escrituras, fundadas por homens, onde Jesus nunca esteve e nem vai estar. Por isso Jesus é claro, nunca vos conheci, malditos, retirai-vos de mim. Então essa coitada, quando ela ia, eu já vinha, né? Sei muito bem a lavagem cerebral que os pastorzeco fazem nessas seitas. E ela só está transmitindo. É mais uma que foi enganada pelas seitas de Satanás. Só está apenas fazendo o papel que ela tem que fazer como filha da serpente, vomitar contra a verdade. Veja lá o que essa herege diz. Quem inventou cada mentira, sim, se tem uma igreja que Deus não habita, é a Igreja Católica. É a única que Deus habita, que é o seu corpo, que ele fundou, é a Igreja Católica. Fora dela é do diabo.
Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Ora, esses hereges, para rejeitar a igreja e a autoridade do reino de Deus na terra, que é a igreja, eles inventaram a maior mentira de todo o século. Você acha que a maior mentira foi a de Satanás em Gênesis 3 ou foi a de Lutero? A de Lutero. A maior mentira do universo foi a de Lutero, que gerou tudo isso aqui, ó. Que gerou seitas, divisões, cismas, e que ainda está gerando. Os apóstatas. O maior de todos os pecados dentro da Bíblia, que Jesus disse não tem perdão nem se fosse para o purgatório. Mateus 12, 31 e 32 chama-se o pecado contra o Espírito Santo, que esse pecado tem um nome: apostasia, que é deserdar da verdadeira religião. Deserdar da igreja fundada por Cristo, como está escrito no capítulo 10 de Hebreus, versículo 25. Não abandonemos a nossa igreja, como é costume de alguns. Aqui. Se meteram a anticristo. Essa coitada aqui, tenho pena dela. Porque por falta de conhecimento, meu povo se perde. Se meteu a anticristo e agora é anticristo. Eles saíram dos nossos. Eles saíram do catolicismo porque não eram verdadeiros católicos. 1 de João 2,19. Se meteu agora, ela é o que agora? Anticristo. O que é anticristo? Contrário às coisas de Cristo. Porque quando eu me rebelo contra o corpo místico do Senhor, sua igreja, eu estou contrário às coisas de Cristo. Eu estou contrariando as coisas do Senhor. Por isso retirai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós só pregamos em teu nome a sola Escritura. O sola Cristo. O sola milagres. O sola glória só em teu nome. Nunca vos conheci, malditos. E olha que Jesus diz no versículo 21. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, oh, 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 oh. Senhor, Senhor, isso mesmo. É o único Senhor da minha vida, aleluia. É o único. Está lá. Por 3 vezes no versículo 21, você vai encontrar muitos, nesse momento, mais de 50 mil seitas. Muitos me dirão naquele dia. Olha aí. Mateus 7, 21. Muitos, são muitos, meus irmãos. Mais de 50 mil seitas. Senhor, Senhor, Senhor. Aí está. E terão sua recompensa. São tão perigosos os protestantes que eles são capazes de debater com católicos que nem nós vemos os debates com a mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus lhes incutiu um poder para acreditar, para olhar para a mentira e pregá-la como se fosse verdade. Isso a Bíblia confirma. Isso não é Fábio que diz não, olha só. A Bíblia Sagrada que diz isso. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. O quê? Acreditar no erro. São falsos profetas que agem graças ao poder de Satanás. Veja o que essas pessoas são. Ó. Acho que indo para o protestantismo, não, quando eu era católico, eu era beberrão, eu era impúdico, eu era isso, era aquilo. Agora foi quando renunciaram à igreja, apostataram, se tornaram tudo isso. Olha o que se tornaram, veja só. Olha o que se tornaram. Olha, presta atenção, se tornaram o quê? Rebeldes, ímpios, pecadores, irreligiosos, é o contrário de religiosos, irreligiosos, profanadores, ultrajam pai e mãe, são homicidas, impúdicos, infames, traficantes, mentirosos, perjúrios, e tudo
o que se opõe à sã doutrina. Veja só. O que é que eles fazem? Se opõem à sã doutrina e ao evangelho glorioso de Deus bendito, que me foi confiado. Veja só. Que foi confiado a quem? A sua única igreja, pelo próprio Jesus Cristo. Ei, para por aí não. Eles passam pelas casas. Estão sempre... Eles acreditam nesse erro como se fosse verdade. Veja só. Olha o que diz. Deles fazem parte os que se ensinou jeitosamente, passando pelas casas, enfeitiçando mulherzinhas a lavagem cerebral. Como essa irmã aqui foi enfeitiçada, lavagem cerebral. Carregadas de pecado e atormentadas por todas as espécies de paixões. Sempre a aprender. Eles estão sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim como aqueles dois resistiram a Moisés. Isso é só a introdução do que é desse vômito. Vamos continuar no vômito do dragão aqui. Os católicos nem adoram a Deus, nem adoram a Deus. Eles adoram as imagens de escultura. Não servem e nem se entregam a Deus. Se tem um único povo na terra que serve ao verdadeiro Deus, é os católicos. Porque fora da igreja dele é o quê? Isso, apóstata. Os apóstatas não servem ao Senhor. Então a maneira de a parte luz de Satanás, de Lúcifer, atacar a igreja é usar a sola escritura, o sola fé, né? A sola gratia, e por aí vai as 5 solas protestantes. Essa é a maneira do protestantismo atacar a igreja. Porque Satanás pregou a Bíblia para Jesus na tentação do deserto, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4. Satanás pregou a palavra. Satanás, ele crê na sola escritura. Você acredita que Satanás acredita na sola escritura? Essa sola escritura veio dele, do próprio Lúcifer em pessoa. Veja que lá em Tiago diz: os demônios creem, mas não tem obras. Os demônios creem e não têm obras. E tremem. Eles não têm obras, mas eles creem, eles são crentes. Assim seus filhos também acreditam na sola fide, fé sem obras. O que é fé sem obras? Uma fé sem sacramentos. São pessoas desacralizadas, né? Enraizadas no mal, que vomitam aquilo que lhe é próprio do diabo. 2 Coríntios 11, 13 a 15. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele não é Lúcifer, anjo de luz? Então ele usa a crença só nisso. O diabo não tem mãe, por isso o protestantismo não tem mãe. Porque são filhos de quem dá serpente. Isso mesmo. Os católicos... olha só. Aí diz que os católicos adoram imagens. Porque... né? Por que essa herege não vai dizer que Moisés adorava imagens também? Quando Moisés chamava as imagens de Senhor. Quem é o Senhor de Moisés? Deus. Números capítulo 10, versículo 35. Quando a arca se levantava, os sacerdotes levantavam a arca, Moisés dizia: levanta-se, Senhor. Quando a arca baixava, Moisés dizia: baixa-te, Senhor, e seja disperso diante dos teus inimigos. Olha a oração, que só a igreja hoje faz essa oração. Diante do Santíssimo Sacramento do altar. Porque é Jesus Cristo em pessoa. Pão vivo descido do céu. Rejeitado pela serpente. Esses hereges não sabem discernir o que é imagem, ícone, e o que é imagem, ídolo. O grego determina 2 tipos de imagem. Ícone, que é o ícone, o que aponta para o sagrado e mais sacra. Ídolo, o que recebe a glória para si mesmo. A adoração da Santa Cruz na sexta-feira é a adoração à madeira? Não. Está se adorando o sagrado. Como Josué fazia dentro da Arca da Aliança, com os querubins em cima, prostrado adorando o Senhor. Micol disse: um imbecil como tu, Davi, dançando nu e cantando diante do povo. Davi disse: estás errado, mulher.
E ele estava dançando diante de um ícone sagrado, diante das imagens. Estava dançando diante do Senhor e cantando para ele, chamando as imagens de Senhor. Quem é o Senhor de Davi? Deus. Yahvé. Essa herege não sabe o que é Bíblia. Essa herege não sabe, ela sabe o que o pastor Zeco colocou na cabeça dela, para ela vomitar isso aqui. Em 1 de Samuel, capítulo 5, de 1 a 5, vai mostrar um ícone. Ali é o grande discernimento bíblico. Né? Isso aí foi uma das primeiras coisas que eu vi na minha vida da Bíblia. Foi a questão do discernimento bíblico, onde discerne o que é ícone, do grego, ícone, que aponta para o sagrado, a arca da aliança, e do outro lado o ídolo, Dagon. E aonde o ícone destrói o ídolo. Mas para esses hereges, ele não sabe o que é ícone. Esses hereges só sabem o que é o Deus deles, dinheiro. Agora não meta dinheiro, não enfia dinheiro no pastor, não, pois você não vai dizer que tu vai para o inferno. Enfia não, para tu ver. Continuando nas heresias aqui, nos vômitos. Vamos continuar no vômito. Eles adoram imagem de escultura. Não servem nem se entregam a Deus. O teu Deus não. Se entregar o Deus, que ela está dizendo aqui, esse Deus, claro que é em minúsculo, que o Deus protestante é em minúsculo. Se entregar a Deus significa aceitar Jesus. E o aceitar Jesus significa o quê? Passar para a seita. Não abandonemos a nossa igreja como é costume de alguns. Quem são alguns? Aqui, ó. Esses aí. Passaram para o lado da serpente. Porque já não há, diz o 26, já não há mais sacrifício para expiar esse pecado. Jesus disse, não há perdão nem nessa vida nem na outra. Porque agora passou aqui a blasfemar contra a obra do Espírito Santo, que é o corpo místico do Senhor. Passou a blasfemar. Aí está aí. Já começa o vômito. O vômito é esse. O que o dragão mais arroja é ataque às imagens sacras, aos ícones sagrados. Você sabe por quê? Para ninguém falar na idolatria deles no Novo Testamento que é servir o segundo altar. Paulo diz que quem serve o segundo altar está servindo a Satanás. 1 Coríntios 10, 21. Está servindo altar de Satanás fundado por homens. Tanto o capítulo 8 de Hebreus, do versículo 1 a 3, como no capítulo 9, versículo 24 e 25, diz que Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Jesus entrou na que ele fundou e no próprio céu e pronto. E mais nada. O que está lá é Satanás transfigurado, transformado em Jesus Cristo. E mais nada. Continua o vômito da serpente. Só vivem de ilusões, são cegos, nem leem a Bíblia. Ô herege, dá uma olhada aqui no meu canal, se eu ler a Bíblia não. É verdade, meus irmãos? Fala aí. Fala aí. Nós temos aqui no canal do Ex-Protestante Fábio Pentecoste quase 2.000 vídeos só em Bíblia. Católico lê a Bíblia não. Eu estou dizendo para vocês, esse vômito aqui é velho. Esse vômito aqui da serpente é velho, meus irmãos. Isso aqui tem 500 anos, esse vômito. Atacar imagens de Bíblia, católico não lê Bíblia, por isso adora imagem. Olha. Protestante foi debater com o padre do História, agora essa herege fez me lembrar desse pastor, né? Pastor. O pastor foi debater com o padre Lustor e disse, olha, o pastor disse, por quê? Disse a padre Lustor, por que vocês vivem na idolatria? Porque vocês não lê Bíblia. Vocês não têm Bíblia, não sabem o que é uma Bíblia. O padre Lustor disse, levanta aí a Bíblia quem trouxe. Aí o povo começou a pegar a Bíblia, começou o povo erguendo a Bíblia assim, aí o padre Lustor, filma lá. Todo o povo com Bíblia. O pastor ficou de cara no chão. Agora tem essa herege, o católico não lê Bíblia. Um livro da igreja. Um livro da igreja católica, todo o Novo Testamento, católico não lê Bíblia. Não, e agora para vocês terem uma ideia. Sabe o que aconteceu? A Sociedade Bíblica, a editora protestante, sabe o que ela fez? Foi atrás dos textos originais da Bíblia, a Septuaginta. Septuaginta ou Bíblia dos 70. O que foi que ele fez? Que ela fez? Traduziu, fez uma Bíblia em português da Septuaginta.
E o que é que aconteceu? Descobriram que a Septuaginta tem os 7 livros deuterocanônicos. Sabe o que foi que disseram? Essa herege aqui é analfabeta, não sabe nem. Isso aqui, ó, uma pessoa dessa para fazer um debate teológico, nem serve, nem dá. Aqui tem alguns protestantes, não adianta, aqui, alguns protestantes tem por aqui, na minha redondeza. Porque não sabe fazer um debate teológico. Sabe por que não sabe fazer um debate teológico? Porque nem conhece a Bíblia, em primeiro lugar, e nem conhece a doutrina em que vive. Aí não serve para fazer um debate teológico. Só serve o protestante que é mais maduro, que conhece sua doutrina, né? Escritura. Aqueles que se diz teólogos, isso aí dá para debater. Agora, esses outros ignorantes, como é que é? É ignorante. Por que a pessoa não já vê? Por que é que não vê, que não percebe? É um ignorante. Veja só. Esses protestantes descobriram que não foi os católicos que colocaram os 7 livros na Bíblia. É heresia, mentira infeliz, com menos 20, que nem diz o Padre do Estouro. A igreja botou 27, não 7. Botou 27, todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento a pedido do Papa São Damas no ano 382. Então, para vocês perceberem uma coisa, eles traduziram a Septuaginta do original lá fora da igreja. Buscaram lá em Alexandria, no Egito, a Septuaginta e traduziram e viram. Traduziram com os 7 livros, inclusive. Só que os 7 livros estão lá. Quais 7 livros? Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Está lá. Os protestantes traduziram a Septuaginta. É a tua capa azul, a Septuaginta. Verde, né? Capa verde da Bíblia. Aí eles colocaram lá os 7 livros, estavam lá os 7 livros nos originais, né? E viram e perceberam que a Igreja Católica e os apóstolos usaram a Septuaginta, não o cano judaico, mas o cano de Alexandria, não o cano judaico, o Atanakh, mas dos 70. Eles traduziram, inclusive traduziram os 7 livros, está lá na Bíblia deles os 7 livros, mas estão dizendo lá na introdução a questão dos 7 livros. Estão lá dando uma explicação da questão dos 7 livros, para os protestantes não lerem os 7 livros, mas está na Bíblia. Veja aí o que aconteceu. Pergunta se essa herege, se ela sabe disso. Sabe, não, analfabeta. Preferem fazer a própria vontade do que a vontade de Deus. E ainda fingem adorar a Deus. Espera aí. Quando é que eu faço isso aqui? Preferem fazer a sua própria vontade. Quando eu fundo uma seita, boto uma Bíblia castrada debaixo do sovaco e abro uma seita do curso ungido de Jesus. Eu estou fazendo o quê? A minha vontade. Me mostra na Bíblia, herege, onde Jesus mandou fundar a igreja. Fundar a seita. Agora eu te mostro quem foi que mandou fundar a seita. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo diz que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embosteiros e doutrinas de demônios. Aí está. De quem é essas doutrinas? Quem mandou fazer essas doutrinas? Demônios. Jesus disse no 24 de Mateus: surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres à torta e à direita, a ponto de seduzir os escolhidos. Eu já fui dessa turma em que eu era engabelado por milagres. Hoje não. Um milagre maior que hoje sim. Conhecimento da verdade hoje. Qual é o maior milagre? A salvação da alma. A Eucaristia é o maior milagre. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Fora disso, é blá blá blá, é ré, é kikiki, é kkk, como diz meu sogro, não vale de nada, absolutamente nada. O que interessa é a salvação, o resto é acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? 6:33 de Mateus, a salvação da tua alma. O resto é acréscimo. Nós não vivemos de acréscimo, vivemos de centralidade. Cristo vivo, presente, pão vivo. Isso sim. João 6:51. O resto é balela. O resto é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O resto é isso. Preferem fazer a própria vontade. O protestantismo faz sua própria vontade. E provo isso com a Bíblia. A própria Bíblia Sagrada. Quando eles odeiam a cruz. Olha só. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo de número 18. Vamos lá.
Filipenses. Veja só. Paulo ensina que a nós católicos, é claro que é para católicos, né? Não é para protestante. Protestante nem existia nesse tempo. Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. É isso aí, ó. Esses. Fazer suas próprias vontades, seitas. Meus imitadores, nós somos imitadores dos santos, seguimos a pegada dos santos. Muito bem. 18. Porque há muitos, esses muitos aqui que Paulo está falando, são aqueles que Jesus disse em Mateus 7,21. Muitos me dirão naquele dia, muitos, mais de 50 mil seitas na atualidade. Veja, Paulo diz no 18. Porque há muitos por aí, há muitos. São muitos por aí. Veja. De quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando. Dói, meus irmãos, ver isso aqui. Pergunta essa herege. E você vai ver. Foi católica. Parte o coração da gente. Ver que uma pessoa um dia pertenceu à verdadeira fé e agora está numa fé falsa fundada por homens. Que veio de Lúcifer. Veja. Paulo disse, agora digo chorando. Que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Aqui está. Aí, essa irmã é um inimigo do crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos protestantes. 1 Coríntios 2:23. Aqui está. O escândalo protestante é isso. Efésios 2:16. Reconciliai-vos ambos com Deus, reunidos numa só igreja pela virtude da cruz de Cristo. Você pega o versículo 15 do 2 de Efésios, reconciliar os convertidos judeus e os convertidos pagãos numa só igreja pela virtude da cruz. A cruz é poderosa. 1 Coríntios 1:18. A cruz de Cristo é poder de Deus para nós. Para esses hereges, escândalos. Para esses pagãos, escândalos. Quando apostataram da igreja, se tornaram pagãos e anticristos. Capítulo 18, versículo 17. Se não escutar a igreja, que é a igreja que Jesus fundou, seja para ti como pagão. De Mateus. Mateus 18, 17. Esta coitada é o quê? Uma pagã. Aqui está. Se importam como inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos do crucificado. Continua. Cujo destino deles é a perdição, cujo Deus, em minúsculo, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignominia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno, envaidecimento. Expulsamos demônios, expulsamos demônios, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Se eu sou servo de Deus, cai de joelho, demônio. Se eu sou servo de Deus, se eu homem de Deus, cai de joelho. Se eu sou homem de Deus, cai de joelho, demônio, cai de joelho, demônio. É ou não é essa algazarra protestante que você estamos cansados de ver? Desse jeito. Eu fui dessas seitas. Lá eu fingi ter demônio para ver verdadeiramente se esse pastor sabia discernir se eram verdadeiros de Deus e vi que eram falsos, mentirosos. Disfarcei ter um demônio lá, quebrando tudo, escarrando, cuspindo no pastor, rasgando roupa. E o pastor disse, um bicho desse, tem gente que diz que um bicho desse não existe. Olha, eu esperava aquele homem, se ele fosse de Deus mesmo, dizer, para de fingir, cabra. Você não tem demônio coisa nenhuma. Mas não. Caiu na laba do que eu enganei. Enganei ele, fingindo que tinha um demônio. Foi ali onde eu tive a conclusão de que no protestantismo, a expulsação de demônio falsa e teatral, Jesus lhes dirá, nunca vos conheci, malditos, retirai-vos de mim. Vamos seguir aqui o vômito da serpente. Preferes a sua vontade de Deus? Finge adorar a Deus? Finge adorar a Deus, né? Para Satanás. Para o diabo. Para Deus não. Deus não habita onde há iniquidades. Verdade. No protestantismo aqui, carregados, eu li todos os pecados que os protestantes carregam mulherzinhas atormentadas de pecado. Que diz, não, basta você dizer, eu aceito Jesus, já não tem mais pecado. Basta você só dizer isso. Mas deixa que o aceitar Jesus é um engano, é uma mentira. Que o aceitar Jesus é passar para a seita.
E lá continua com os pecados, porque na igreja de Cristo deveria se arrepender e buscar um padre para se confessar, como Jesus instituiu em João 20, versículo 21 e 23. Receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoam os pecados serão perdoados. A minha igreja perdoar. Se vocês não perdoam, serão perdoados. Pergunta se alguém desses aqui vai ter pecado perdoado lá no protestantismo? De maneira alguma. Mas eles estão longe de Deus, do Satanás de vocês. Deus não habita onde há iniquidades, olha só. Os católicos são verdadeiros ímpios. São inimigos de Deus. As obras dizem, por si própria. As obras dizem. Basta ver a diferença entre justo e ímpio. Quem são os ímpios da Bíblia, os apóstatas? Não obedecem o que Deus diz na Bíblia. Vamos ver. Quem é que obedece o que Deus diz na Bíblia? Vamos ver quem é que obedece e quem não obedece. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Olha que em João, capítulo 6, versículo 45, está escrito: todos serão ensinados por Deus. Deus se encarnou no seio da Imaculada, João 1,14, veio para a sinagoga de Cafarnaum, que é o capítulo 6 de João, e está dizendo que ele é o pão vivo, e se não comer de sua carne e beber o seu sangue, não terá a vida verdadeira. Quem é que come? Vamos lá, protestante, vamos analisar, eu e tu agora. Quem é os que come a carne viva e bebe o sangue vivo de Cristo? Protestante ou católico? Me responde. Porque protestante come uma vez por mês um pão de padaria com que suco de uva. Ou até Coca-Cola. Dizendo em ser símbolo e representação. Tu não me dá um versículo na Bíblia mostrando que Jesus disse: este pão simboliza meu corpo. Este pão representa meu corpo. Não dá. Não dá um versículo. Não tem o primeiro. Veja que o verbo está no afirmativo. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Lucas 22, 19. Isto é o meu corpo. Ou 26, 26 de Mateus, que seja. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Está dizendo a igreja que ela vai entregar o corpo de Cristo. A igreja dele, a verdadeira. É fácil discernir quem é a igreja verdadeira, quem está servindo e quem não está. Outra vez verás a diferença entre justo e ímpio, quem serve verdadeiramente e quem não serve. Aí nós vemos quem é ímpio, nós vemos quem é apóstata, vemos quem é inimigo de Deus. O protestantismo inteiro é inimigo de Deus. Apostataram do seu corpo. Acha que Jesus tem, né? A igreja é a esposa do Cristo, acha que Jesus é adúltero. Para ter 50 mil seitas no momento, né? E como que Jesus tivesse 50 mil mulheres. Como é que Jesus tem 50 mil corpos? Me diz. Se a igreja é o corpo de Cristo. Existem mais de 14 versículos na Bíblia. 14? Só no capítulo 12 de 1 Coríntios. Cara, ali fala mais de 10 vezes que a igreja é o corpo de Cristo. E na Eucaristia nós somos um único corpo pelo batismo, pelos sacramentos. 1 Coríntios 10, 17. Efésios 4, 5. Entende, sim ou não? Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós tem de vossas seitas, os pentecostais unidos, que batiza com o nome de Jesus. Ou seja, pega as pessoas e diz: eu te batizo em nome de Jesus. A forma de batização. Eu te batizo no Jesus. Enquanto Jesus está dizendo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem de vossas seitas. É de vossas seitas. Mórmon, vossas seitas. Congregação Cristã do Brasil, vossas seitas. Testemunha de Jabá, vossas seitas. Ei! A Santa Ceia na igreja primitiva. A celebração da fração do pão era todos os dias. Em vossas seitas é uma vez por mês. Capítulo 2, versículo 46. 46. De Atos. Todos os dias frequentava o templo e todos os dias celebrava o pão nas casas. Pacata! Nessa seita é uma vez por mês. Versículo 42.
Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. A Igreja Católica veio dos apóstolos, é a única doutrina dos apóstolos. Perseveravam eles. Olha, para e pensa, analisa comigo. Na doutrina dos apóstolos. Nas orações, nas reuniões em comum. Nas orações, as orações da igreja. O protestante diz que não pode ter oração não, que é repetir a idolatria. E na Eucaristia, a fração do pão, o nome da missa, na igreja primitiva. Onde é que isso é junção protestante? Onde é que isso é doutrina protestante? Nem aqui, nem na China, nem na Conchichina, nem na Indochina, nem em canto nenhum. Só na igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, quem vocês... Tiago disse, confessai os pecados uns aos outros, quem vocês perdoar será perdoado. João 20, 21. Onde é que só tem confissão? Igreja Católica Apostólica Romana. Os apóstolos, Jesus disse, eu te confirmei, agora tu vai confirmar os teus irmãos. Confirmação, sacramento da confirmação. Capítulo 8, versículo 14 a 18 de Atos dos Apóstolos, Pedro vai confirmar, botando a pão, confirmar, pondo as mãos, ele e Tiago. Eles vão pondo as mãos, na Samaria, confirmando. E no capítulo 16, versículo 4 e versículo 5, eles passavam em cada igreja, ensinando o que foi decidido no conselho pelos apóstolos, pelos bispos, e confirmando os irmãos na fé. Tem crisma no protestantismo? Não. Quem é que faz a vontade de Deus? Me responde? Herege. Não sabe o que é Bíblia, meu Deus. Nunca soube e nunca vai saber. Um dia saberá se for Bíblia se converter. Como eu fui um dia herege, eu fui essa lá, eu sei muito bem. Por isso que eu falo disso aí. Ó, os católicos são verdadeiros ímpios, são inimigos de Deus, não obedecem o que diz a Bíblia, já mostrei. Eu conto essa verdade, você conta essa mentira, esse vômito de Satanás. É um vômito da serpente. Você conta esse vômito da serpente por amor à mentira. Não quero que se perca e caia no abismo. No abismo você já está. Seitas de Satanás. Vieram de onde? Do abismo. Veja que o falso Cristo, o falso profeta, que é a segunda fera do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, vi subir da terra um cordeiro com 2 chifres. Sua voz era a voz de dragão, o falso profeta. Eles se disfarçam em cristãos. Se disfarçam em servos de Cristo, mas na realidade são servos do capeta. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e versículo 14. Está aí, meus irmãos. A terra abrindo a boca aqui na minha pessoa para engolir o vômito que a serpente vomitou através da boca dessa mulher. Mais uma vez, lembrando aqui embaixo, lembrando que esses vídeos é 100% para católico, tá aí o Pix para quem quer nos ajudar, nos ajude, se você puder e quer. Quem não puder, ajude com nossas orações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vere.